O tempo que nós seres humanos passamos dormindo é, de longe, o que mais consome minutos preciosos da nossa vida. Assim, uma pessoa que chega aos 90 anos, 30 deles foram passados a dormir. Só essa constatação mostra que algo de importante, essencial e decisivo acontece durante as horas de sono, garantem os especialistas. Mas a verdade é que a ciência ainda não tem nenhuma resposta exata para uma questão: por que é que precisamos de estar tanto tempo sem atividade consciente? Quando fechamos os olhos e vamos perdendo a ligação ao mundo, não há, porém, um apagão, garante Joaquim Moita, presidente da Associação Portuguesa do Sono. Pesquisadores descobriram que o sono é benéfico para humanos de muitas maneiras. Ajuda-nos a processar nossas memórias e manter nossa vida social e emocional nos trilhos. Só ainda não sabemos como, por que ou mesmo quando o sono entrou na evolução humana. Há poucas coisas que realmente precisamos para viver. Oxigênio é uma delas, assim como comida e água, e há o sono. Mantenha um animal acordado por muito tempo e ele vai morrer. O mesmo se aplica aos humanos. Só esse fato já sugere que o sono faz algo bastante importante para nós. Mas, apesar de décadas de intenso estudo científico, ainda não há um consenso sobre o que seria esse algo importante exatamente. Apesar disso, teoricamente, o sono não deveria existir. Faz pouco sentido para animais, por exemplo, deliberadamente perderem a consciência por horas diariamente. O custo da perda de consciência é astronômico, diz Matt Walker, um cientista inglês e professor de neurociência e psicologia da Universidade da Califórnia. Além de tudo, os sonhos também fazem parte dos grandes mistérios que a ciência ainda tenta explicar. Os sonhos são uma parte intrigante e fundamental de nossas vidas, visto que eles carregam mensagens ocultas sobre o nosso inconsciente. De modo que faz séculos que os estudiosos buscam informações a respeito dos pensamentos mais escondidos do ser humano. O filósofo e psicanalista alemão Friedrich Schelling criou o termo mente inconsciente em 1815. Segundo ele, essa parte do indivíduo era uma fonte de criatividade e poderia servir até como uma ponte entre a natureza e o espírito. Por outro lado, Sigmund Freud disse que o inconsciente é algo que fica escondido em cada um, mas que se manifesta sem sabermos nos comportamentos. O famoso psicólogo austríaco acreditava que isso se manifestava em sonhos e atos falhos, e que esses sonhos poderiam ser interpretados, conforme também abordado de forma mais profunda em seu livro, A Interpretação dos Sonhos. Freud, considerado por muitos como o pai da psicanálise, escreveu extensivamente sobre as teorias dos sonhos e suas interpretações, no início de 1900. Freud explicou os sonhos como sendo manifestações dos desejos e ansiedades mais profundos, muitas vezes relacionados a memórias ou obsessões reprimidas da infância. Embora muitas pesquisas tenham sido feitas sobre o enigma dos sonhos, algumas vertentes sugerem que
estaríamos apenas no começo do mistério. Logo, algumas perguntas só podem ser explicadas por conhecimentos que vão além da ciência. Dessa forma, quando estamos sonhando, mesmo que haja uma convicção sobre o sonho ser realmente só um sonho, não há uma prova incontestável disso, já que o mesmo indivíduo que está imerso no sonho é o mesmo que determina a experiência através de sua própria percepção, como a famosa frase "história de pescador", onde somente o pescador viu o que viu. Sendo assim, a realidade que nos cerca é tão sutil que se torna difícil diferenciar o que é real ou não. A realidade humana pode ser caracterizada pelos 5 sentidos ou pela convicção do que acreditamos ser real. Sob esse aspecto, existem casos onde os sonhos beiram o absurdo da realidade e parecem ir muito além de apenas um sonho. Em todo o mundo, há pessoas que relatam grandes experiências após sofrerem algum tipo de acidente e entrarem em coma, assim como as EQM, ou experiências de quase morte. Como, por exemplo, o caso extraordinário de uma cirurgiã ortopédica americana que sofreu um acidente em 1999 no sul do Chile. Melry Neal, que vive no estado de Wyoming, nos Estados Unidos, estava em uma viagem com seu marido e com amigos, quando ficou presa debaixo de uma cachoeira. Na ocasião, ela ficou cerca de inacreditáveis 30 minutos sem respirar e tida como morta. No documentário Vida Após a Morte da Netflix, a doutora afirma que podia sentir o seu espírito sair do corpo e que em seguida foi recebida por um grupo de criaturas que não conseguia identificar se eram seres, pessoas ou espíritos. Além disso, Melry diz ter sido levada pelos seres para um caminho coberto de centenas de flores e que experienciou uma distorção de tempo e dimensão, logo sendo preenchida por uma sensação de eternidade, se sentindo em casa e acreditando que estava no céu. Ao mesmo tempo, podia ver seu corpo no rio, que ainda estava submerso na água. Após ser encontrada por um dos amigos, logo tentaram trazê-la de volta à vida. Melry afirma que conseguia ouvir e ver tudo o que estava acontecendo, mas que não queria voltar ao corpo. Porém, os seres lhe disseram que não era a sua hora e que ainda precisava fazer coisas na Terra. Assim, precisava retornar ao corpo. De acordo com os médicos, era impossível Melry sobreviver sem nenhum grave dano cerebral. Entretanto, incrivelmente, a doutora não teve nenhum dano no cérebro. Obviamente, com a história ficando bastante conhecida, houveram pessoas que consideraram a possibilidade de Melry ter tido um sonho lúcido, que basicamente é o ato de saber que está sonhando dentro de um sonho. Ou seja, suas visões e possíveis contatos com outros seres seriam representação da sua própria mente. Por outro lado, alguns acreditam que a doutora realmente teve uma experiência além da dimensão física, que possibilitou o contato com outros seres. De acordo com essa ideia, a experiência da doutora pode ser definida como desdobramento físico ou popularmente conhecida como projeção astral. No filme mais popular de 2016, Doutor Estranho, entre os poderes do super-herói principal, mestre das artes místicas, está a projeção astral,
ou a capacidade de projetar sua consciência para fora de seu corpo físico. Isso é feito de maneira espetacular na ficção científica, com efeitos de última geração produzidos por computador. Doctor Strange, you think you know how the world works? What if I told you the reality you know is one of many? This doesn't make any sense. Not everything does. Not everything has to. Through the mystic arts, we harness energy and shape reality. We travel great distances in an instant. How do I get from here to there? How did you become a doctor? Study and practice, years of it. There's a strength to him. But is he ready? Be careful which paths you travel down, Strange. Stronger men than you have lost their way. I am death. In pain. You'll die protecting this world. I can't do this. There is no other way. I've spent so many years peering through time, looking for you. What's this, my mantra? It's the Wi-Fi password. We're not savages. A ideia de que os humanos podem deixar seus corpos durante os estados de sonho é antiga. Diversas pessoas, incluindo xamãs da nova era no mundo todo, acreditam que é possível comungar com uma inteligência cósmica através de visões e sonhos vívidos experimentados durante a projeção astral, também conhecida como experiência extracorpórea ou projeção da consciência. Pesquisas sugerem que entre 8% e 20% das pessoas afirmam ter tido uma experiência extracorpórea em algum momento de suas vidas. Segundo a projeciologia, a consciência plena ou holossoma é formada por um conjunto de elementos: soma, o corpo biológico; energossoma, o corpo energético; psicossoma, o corpo emocional; e mentalsoma, o corpo mental. Em uma sessão de projeção astral, o psicossoma separa-se do soma e forma uma conexão energética entre os dois, chamada de cordão de prata, que liga seu corpo físico ao corpo espiritual. No entanto, a ciência não admite evidências concretas da existência do corpo espiritual ou desse tipo de experiência. O fato é que, mesmo havendo apenas poucos experimentos sobre o assunto, os cientistas acreditam que essas experiências fora do corpo são um tipo de alucinação desencadeada por algum mecanismo neurológico. Contudo, ao seguir um raciocínio mais científico, que é geralmente formado por teses, provas e conclusões, o ser humano também passa a fechar a porta para outras possibilidades, sendo que a humanidade pode ser comparada a um bebê que está engatinhando sobre a imensidão do universo.
Então, por um momento, abrimos nossa porta para a possibilidade de uma viagem astral. Estudiosos dessa área afirmam que, apesar dos seres humanos estarem vivenciando uma dimensão física, existiriam outras dimensões mais sutis do que a nossa. Logo, o conceito de que é preciso ver para crer não seria útil nesse caso, já que as outras dimensões estariam entrelaçadas. Para exemplificar, imaginemos que estamos em um deserto completamente vazio, em um dia ensolarado, de frente para duas pirâmides, e do nosso lado existe uma bolsa com óculos multidimensionais. Assim, ao colocar o primeiro óculos, uma das pirâmides some. Colocando o segundo, as duas pirâmides somem. No terceiro, algo ainda mais intrigante acontece. O sol some e agora é noite. Além disso, apareceram diversas pessoas caminhando no deserto, aparentemente vazio. Notavelmente, em nenhum momento o nosso corpo físico saiu do lugar. Mas então por que conseguimos ter acesso a essas outras dimensões? Nessa perspectiva, o óculos seria o nosso projetor, e quem estaria tendo acesso a essas outras realidades seria a nossa consciência e não os olhos físicos. De modo grosseiro, se um peixe nasce e vive dentro da água, muito dificilmente ele irá conseguir enxergar que há estrelas no céu ou que existe coisas além de água. Mas e se por um momento alguém afirmasse para o peixe que ele poderia sair nadando dali e conhecer um mundo no qual ele nunca teve acesso antes? Obviamente, muitos iriam afirmar que o peixe jamais acreditaria, e realmente isso é o mais provável de acontecer. Segundo a projeciologia, experiências de desdobramento físico não se trata apenas de transitar para outras dimensões. O maior efeito causado é em si mesmo. Permitir-se abrir para esse conhecimento é estar pronto para se tornar um novo ser humano. Além disso, o impacto de descobrir que existe um universo além dos bastidores pode ser forte demais para alguns. Por que sair do corpo? Cara, você passa a pensar, por que eu tenho que sair do corpo se a minha vida é aqui? Por que eu tenho que me ver em outro local? Qual o objetivo? E se é uma pessoa racional dentro disso, baseado no ângulo da sua vida, se baseando no ângulo aqui da sua vida, ela vai questionar qual o objetivo disso. E se eu te falasse que você não é daqui? Tá, você não tem que acreditar no que eu estou falando, mas que você antes... Aqui é uma passagem, você há de convir, né? Você cheio de algum lugar, entrou numa família, ali você se viu, de repente você vai sair, veio sozinho, na maioria das vezes, né? Porque não vem gêmeos, né? Mas de todo jeito o caminhar é solitário, cada um mora dentro de si mesmo, e vai sair daqui sozinho para algum lugar. Aqui é uma passagem, várias pessoas já passaram, não somos nós que vamos ficar. Então você não é daqui. Partindo desse princípio, a porquê sair do corpo é conhecer a origem de onde nós, pelo menos assim, uma parte da origem de onde nós viemos e mais ou menos a motivação que nos faz aqui estar. Quando você começa a ver a multidimensionalidade, você começa a se ver fora do aquário, não é mais igual a forma como você enxerga. Por que sair do corpo? Não, a pergunta é contrária, por que estou no corpo? É um questionamento constante. E outra coisa, se você está fazendo um questionamento, por que sair do corpo? Você está perfeito nas suas colocações, no seu posicionamento, porque é importantíssimo questionar e não deixar em nenhum aspecto, a margens, a crença sem fundamento. Você tem que sim que pisar no chão, até crença, quando você fala crença sem fundamento, que a partir do momento que tem um fundamento, a crença ela muda de forma, porque você não acredita, você tem certeza, aquilo existe, né? Você transforma a crença em de certa forma, verdade. Porque a crença, por exemplo, você fala, ela leva a uma desconfiança, né? Eu acredito que, sei lá, se eu acredito, não coloca isso no projeto, mas eu acredito que sou homem.
Aí você fala, pô, então você tem alguma dúvida, né? Não, eu tenho certeza. É diferente. É diferente. Ela tem uma conotação diferente. E a projeção astral, ela nos dá a visão da multidimensionalidade de uma forma muito firme. Ela abre a questão mental da gente, os paradigmas, forma como cada visão, cada direção fica no dia a dia. Porque você passa a ver as coisas de além. Enquanto você, a pessoa que está ali normal, ela acha que é aquele corpo, ela acha que quando a ruga aparece, apareceu nela, ela acha que quando ela não tem uma casa, o corpo dela, que é ela, não conseguiu aquela casa. Quando você se vê além disso, tudo muda de figura. Você não deixa de ter vontade de buscar a energia da matéria também, porque equilíbrio é importante. Mas você passa a ver por um ângulo diferente. Você passa a analisar, a processar, a julgar. Julgar sim, porque sem julgamento a gente não vai longe. O julgamento positivo, que é a análise do que é bom e não ou não para nossas ações e nossa vida. A percepção disso, não um julgamento maldoso, sem sentido em relação a pessoas, mas em relação a situações. É fundamental. Quando você passa a ver a multidimensionalidade, você tem várias utilidades disso. Como, além do acesso à dimensão, a outra dimensão, e a certeza da continuidade da vida, que só isso aí é a certeza de algo além disso. Peraí, eu vou ter certeza sim, vou ter certeza que aqui é uma passagem, e que você não é esse corpo que está envelhecendo. Tá? Você não é esse corpo, você não é esse cara, essa situação, você não é só isso que está. Você vai perceber que nesse processo você vai ter conhecimento da a reencarnação. Pronto, o termo é esse, a reencarnação, as multi-existências. Você vai perceber que não é só isso que existe em sua vida, que você não é só essa pessoa que está aí. Tá? Você vai ter uma consciência também, porque você vai encontrar parentes que isso acontece. A outra utilidade, o porquê sair do corpo, você encontra pessoas queridas que continuam. Então a visão sobre a morte muda totalmente. A morte de um bichinho, de um animal de estimação, a morte de um parente, a morte de um amigo ou qualquer outro tipo, as passagens por aqui, você começa a perceber que é como uma escola, um curso de um período maior, apesar de ser muito rápido, que nós fazemos e vamos embora. Até porque não dá para fazer tudo em uma vida só. Você não consegue ser médico, engenheiro e tudo numa só vida. Você não consegue ter o completismo disso. Essa vida, eu fui músico, estou trabalhando na área de TI, de tecnologia, e queria ter sido médico, não pude. Eu vou tentar ser na próxima. E esse tipo de visão passa a ser muito claro em você. E você começa a ter várias outras visões, como as grandes utilidades. A percepção do sofrimento humano nas bastidores do que acontece aqui. Quantas pessoas, ao desencarnarem, a deixarem de vez o corpo, passar pelo que a gente chama de morte, entre aspas, ela, ao chegar do lado de lá, ela vê, você sai do corpo e vê os assédios acontecendo, quer dizer, você vê que pessoas continuam com exatamente do mesmo jeito. Fulano tinha raiva do outro, fulano era ambicioso, ou morreu com desequilíbrio, ele passa a continuar com a mesma situação. Você passa a ver que o sofrimento é uma questão interior, que o sofrimento do ser humano e da dificuldade que a gente vive é uma questão. E você passa a ver que a questão ética e a questão moral, ela faz diferença na sua questão energética, consciencial. Porque quando você está bem emocionalmente, você percebe o quão diferente você fica na projeção astral. Outro motivo interessante de sair do corpo, o contato constante com o seu inconsciente. Quem não sabe, todas as pessoas deveriam fazer terapia ou buscar ajuda em vários momentos da vida, se não durante o caminhar inteiro. Vai depender de um ao outro. A gente sempre tem um norte que a gente precisa colocar no lugar, no eixo. Quando você sai do corpo constantemente, isso é uma dos fundamentos freudianos, você tem acesso aos... Quem lembra das projeções não esquece um sonho. Os sonhos são comuns, você passa a lembrar deles. E você tem acesso constante na modificação da sua personalidade, na modificação do que está acontecendo na sua questão consciencial. Vou parar aqui então. E você tem acesso... Toda vez que eu estou parando no carro, eu perco um pouquinho o raciocínio. Você tem acesso às visões de como você precisa, do que você precisa melhorar, por exemplo. Você tem uma raiva
E você vai ter essa raiva. Você tem um problema com seu pai. Quando você sai do corpo consciente, você acessa, e eu vou repetir isso diversas vezes nesse curso, consciente ou inconsciente. Isso é muito diferente de tudo que a gente já ouviu, porque hoje em dia todos os estudos freudianos são baseados nos sonhos, no que é uma acesso ao inconsciente, que o Freud ele descobriu que o inconsciente se manifesta através dos sonhos. Então, quando você tem um problema no sonho, ele vai acessar fortemente o que aconteceu na infância, e alguns aspectos, ele tem inclusive relatos disso, estudos que vão mais além, que parecia falar de outras vidas que ele levava por outro lado, mas de fato é possível também acessar outras vidas no momento que você está fora do corpo, seja inconsciente ou não, se acessar dessa forma. Isso é uma grande utilidade. Outra utilidade é o autodesassédio. Por que sair do corpo? O que é o autodesassédio? A partir do princípio que a gente também tem pessoas, ao morrerem, continuam nos seguindo por motivos diversos, tá? Normalmente estes ligados a desequilíbrio são pessoas que ficam dentro da casa da gente, nos acompanhando porque identificam com determinada ação que nós fazemos, ou não gostam da gente. Isso tem essas coisas, infelizmente, esses surtos. Esses surtos são muito vistos, enxergados nos desequilíbrios internos dos seres fora do corpo. Então você tem o autodesassédio, que é o contato direto com o que está acontecendo com você. É diferente de uma pessoa te falar. É diferente de você ler e saber que existe isso. Uma coisa é alguém te dizer, a outra coisa é ter conhecimento direto sobre essa informação. Isso é uma grande utilidade, e eu acho que atualmente a maior utilidade, a maior motivação da saída extracorpórea é o acesso direto ao que acontece nos bastidores do nosso cantinho, da nossa casa, da nossa família, e das reações que nos fazem ter variações. Claro que não é só isso. Tem os contatos com consciências legais, com amigos inteligentes, espíritos bondosos, amorosos, que são pessoas que nos aproximam da gente, aproveitando essa liberdade que você possui, para lhe instruir, para lhe dar melhor direcionamento da mente. Eles trabalham muito bem esse sentido, colocam informação em sua mente, seja você consciente ou inconsciente. Mergulhando ainda mais no aspecto das dimensões, podemos entender que talvez o espiritismo de Allan Kardec foi apenas o início da jornada do espírito. Apesar do vasto conhecimento sobre o mundo dos espíritos, Kardec não explora de forma aprofundada o contato com seres interdimensionais. Por outro lado, considerando o universo da projeção astral, é possível encontrar diversos relatos de contato com outros seres e viagens para outros planetas através da projeção ou até hipnose. Vejamos qual seria o melhor momento para qualquer ser se conectar com a raça humana. Exatamente durante o sono, onde a resistência humana se torna mais frágil. Assim, nos tornamos mais abertos para qualquer contato. Dessa forma, se a ciência sugere que os seres humanos passam grande parte da sua vida dormindo, logo seria fácil para uma pessoa considerar a mínima possibilidade de todo esse universo multidimensional, já que, apesar de todos os anos sonhando, nossa memória consegue recuperar poucas informações dos sonhos, ou seja, onde estaria o resto? Sob a mesma perspectiva, a grande maioria das pessoas tem dificuldade para lembrar de todos os detalhes da infância, mas eles sempre estiveram lá, como uma biblioteca no subsolo que pode ser acessada. Contudo, se o mistério e as dúvidas ainda existem, por que a humanidade não se abre para outras possibilidades? Há muitas respostas de diferentes percepções para essa pergunta. Uma das principais seria o ego da humanidade. Para melhor compreensão, usaremos o anime Parasite como referência. You got to know, now it's how we I get that just for being human, we are absolute predator. We do not even have any enemies. Maybe they're not anymore watching us and thinking that someday we will be dead.
De forma resumida e breve, a história do anime gira em torno do estudante Shinichi Izumi, que mora com seus pais em uma vizinhança pacata de Tóquio. Certa noite, alienígenas no formato de vermes invadem a Terra e começam a tomar o controle do cérebro dos hospedeiros. Um desses parasitas tenta se arrastar para dentro do cérebro de Shinichi enquanto ele dormia. Contudo, acaba sendo pego e no final consegue tomar posse apenas de sua mão direita. Graças a isso, tanto Shinichi quanto o próprio parasita, que futuramente receberia o nome de Migi, permanecem cada qual com sua própria consciência. É notável que o personagem principal passa por grandes impactos emocionais e reflexões, sendo que é possível notar sua mudança comportamental durante a trama. Em um determinado momento do anime, o estudante confronta o parasita sobre as mortes de humanos que estão acontecendo, e então Migi o responde: "Somos especializados no canibalismo. Não consigo entender a sua lógica. Minha espécie só está se alimentando. É natural a uma forma de vida se alimentar. Por que te desagrada tanto ver a sua espécie sendo comida? A vida humana é preciosa, não é? A única vida que valorizo é a minha. Claro, você é um animal, um inseto, demônio." Após isso, o parasita faz uma pesquisa acerca do conceito da ideia de demônio e conclui que dentre todas as formas de vida, os humanos são os mais próximos dela, afirmando que humanos matam e comem uma variedade de formas de vida. Analisando a lógica do parasita, é possível compreender o porquê de suas afirmações. Historicamente, a humanidade sempre se alimentou de tudo ao seu redor, incluindo animais. Para complicar ainda mais, cachorros e gatos são comumente associados a animais que merecem carinho e cuidado, diferentes de bois e porcos, por exemplo, já que muitos deles alimentam milhões de pessoas em todo o mundo. Sendo assim, se os animais sempre existiram antes dos primeiros humanos, então o extraterrestre que invade e toma tudo para si somos nós. Considerando a hipótese de que já somos seres de outros planetas, quais estão sendo os efeitos da nossa jornada até aqui? O que estamos plantando? Muitos se perguntam se a Lua realmente precisava de uma bandeira americana colocada nela. Ou seja, estaria então a raça humana indo por um caminho de dominação e não conhecimento? Dessa forma, podemos concluir que talvez a resposta para a busca de conhecimento e contato com outros seres já esteja dentro de nós. E a projeção astral seria apenas uma das portas para se alcançar isso. Mas, talvez, o maior desafio da humanidade seja admitir que os humanos não são o centro do universo.